Oiê! Hoje eu tô aqui para terminar então a apresentação daquele nosso projeto sobre os métodos de ordenação em Java. No último vídeo eu apresentei a implementação dos métodos Selection, Insertion, Merge e o Quicksort, né, que foram os métodos iniciais que a gente viu em aula. E hoje, então, na atividade prática de número 3, eu vou apresentar outros 4 algoritmos de ordenação que a gente também viu em aula, mas que eu escolhi a partir das apresentações de workshop que nós tivemos na disciplina. Eu optei por escolher os algoritmos o Shell, Radix, o Heap e Cocktail, tá? Então, como são algoritmos novos, né, digamos assim, hoje no vídeo eu vou optar por falar um pouco mais sobre a implementação deles de fato aqui no código e focar um pouco menos na interface gráfica, né, fazer o contrário do que eu fiz no último vídeo. Só para apresentar mesmo aqui também algumas alterações que eu fiz na nossa interface gráfica, por questão de layout mesmo, eu preferi dar uma alterada no design. Eu coloquei uma corzinha aqui, né, nos botões que a gente utiliza para inicializar ali o nosso relatório. E deixei um pouco mais centralizado, né, com uma pegada um pouco mais clean, digamos assim, no nosso design da interface gráfica. Mas foram só essas as alterações mesmo, né, já que agora a gente está implementando 8 métodos de ordenação. Também tive aí que ajustar a tabela, né, para que fosse possível apresentar esses 8 algoritmos. E aqui é basicamente isso. Então, para a gente começar, como eu falei, eu vou preferir falar um pouco mais a respeito do código de cada um deles. Então, vamos começar pelo método shell, né? Shell sort. Grande shell sort, ele traz pra gente uma melhoria, na verdade, pro método insertion. Ele traz também a ideia de dividir para conquistar. Então, é um algoritmo de ordenação que vai dividir um conjunto em subconjuntos e aí, então, eles vão ser ordenados, né? Até que tudo esteja no seu devido lugar. É um algoritmo in place, né? Ou seja, ele não precisa de outros conjuntos e estruturas auxiliares para se ordenar ali, né? Para funcionar. Ele mesmo cria ali o seu método e dá conta. E ele é basicamente uma melhoria do insertion mesmo por utilizar o insertion na sua composição, né? A única diferença ali que ele traz pra gente é a questão mesmo desses intervalos entre essas divisões, que a gente chama de gap, né? E a única coisa que a gente precisa tomar cuidado também para não piorar o desempenho desse algoritmo é justamente com relação a esse gap. Porque se a gente escolher um gap, um intervalo muito grande, a gente vai acabar deixando o desempenho do algoritmo ruim. Então, só muito cuidado na escolha ali dos intervalos. Mas basicamente, seguindo a ideia de dividir para conquistar, então ele vai se dividindo e depois ordenando todas as divisões. É de fácil implementação, fácil compreensão. A gente pode observar aqui que foram em poucas linhas que a gente implementou esse algoritmo, então ele realmente é bem facinho, assim como o insertion. Então eu vou falar aqui sobre o Radix Sort, né? Que é um algoritmo de ordenação que traz pra gente a ideia de ordenar o conjunto ali de elementos de acordo com o dígito menos significante de cada elemento. Então, ele tem aí essa variação, né, de que pode ser tanto pelo menos significante quanto pelo mais significante. E, basicamente, o Radix, ele trabalha sempre com uma outra estrutura auxiliar, né, um outro algoritmo de ordenação. O mais comum é utilizar o Count Insert, então foi o que eu optei também por implementar aqui, é o mais usual, mas aí fica da escolha, né, do programador qual caminho ele vai querer seguir, qual algoritmo ele vai querer implementar. Mas aqui eu segui o de costume, que foi o Count Insert, né? Então, basicamente, para a gente fazer essa ordenação, ele vai estar analisando ali o dígito e depois vai estar ordenando, certo? Cada uma dessas divisões.
Aqui, comentando sobre o Counting Sort, né, que é o que a gente utiliza junto com o Radix. É um algoritmo que ordena uma coleção de elementos, então a gente precisa de um intervalo para essa coleção, né? Assim como o outro que a gente acabou de ver agora. Basicamente, ele vai contar o número de elementos distintos ali que tem, e a partir dessa contagem, ele vai determinar a posição de cada elemento na sequência ordenada, né? Ele vai percorrer toda a lista e contar quantas vezes cada elemento aparece, e só então vai ordenar de acordo com essa contagem. Ele é estável e eficiente, né? Acaba sendo aí até mais rápido que o Quick e o Merge, então ele tem um desempenho linear, né? Justamente por isso, por ser melhor. E o diferencial dele é que ele não é comparativo. Então, se você quiser fazer uma comparação, né, entre elementos, não é recomendável estar utilizando o Counting Sort. Eu utilizei porque realmente é o mais usual, é o mais genérico aqui, por exemplo, do nosso projeto, mas se a gente precisasse fazer comparação entre elementos, ele não seria uma boa escolha. Então aqui a gente tem o restinho, né, do código dele, essa função aqui, getMax, que é para pegar o máximo de elementos. E aqui uma coisa também importante reforçar, o Counting Sort ele só trabalha com ordenação de valores inteiros positivos. Então, ele traz essa diferença pra gente, né? De não fazer comparação entre elementos e também de só trabalhar com elementos inteiros e positivos. Vou comentar aqui um pouquinho sobre o Cocktail Sort, que é o nosso shakezinho, né? O nosso coquetel. Esse algoritmo ele é uma variação do Bubble Sort. Uma variação porque, diferentemente do Bubble, né? Que só vai da esquerda para a direita, sempre em pares, o Cocktail ele vai trabalhar primeiro da esquerda para a direita, que é o que a gente chama de fase de ida, né? Ou Bubble Sort ascendente. E depois que ele verifica todos os elementos, onde cada elemento foi trocado, se não foi, né? Porque aqui também a gente tem essa diferença. É um algoritmo que traz pra gente a marcação de estado do elemento, então a gente vai estar sempre marcando se aquele elemento foi trocado, pra, na hora de fazer o caminho inverso, que é a fase de volta, ou Bubble Sort descendente, que seria o caminho da direita para a esquerda, ele vai verificar os elementos que foram trocados e aí fica mais fácil para ele, né, analisar quando chega no final do conjunto. Por mais que ele traga uma ideia muito boa, né, de ir e voltar e fazendo essa verificação, uma coisa que é importante a gente reforçar é que ele tem um alto processamento quando a gente trabalha com grandes conjuntos, né, de elementos. Então ele acaba não sendo muito bem implementado em situações assim. E ele também não é estável, né? Ele não guarda a ordem de elementos iguais que foram inseridos ali no conjunto. Ele é simples de ser implementado, né? A gente pode ver aqui, por mais que tenha sido utilizadas mais linhas do que o shell, ele não tem uma alta dificuldade de compreensão, então a gente consegue aqui ler o código dele e entender tudo que ele está fazendo. E o detalhe dele é que ele trabalha aí, então, né, com esses dois laços, né, com esses dois fors, que é a da fase de ida e a da fase de volta. Passando então aqui para o nosso último algoritmo de ordenação, o heap sort. Escolhi ele por ele ser diferente de tudo que a gente viu já até agora nos métodos ali de ordenação, porque ele vai trabalhar com o sistema de árvore, né? Mais especificamente árvore binária. Então, dentro da implementação do heap, a gente vai ter a ideia da árvore binária. A gente está juntando aqui a ideia de ordenar um conjunto de elementos a partir de uma árvore binária. Isso é bem diferente de tudo que a gente já viu até agora na disciplina, porque antes a gente só comparava com a maior com a menor, né? Comparava o dígito, seja ele o menos significativo ou o mais significativo. Nós tivemos métodos ali que dividiam, né, em pequenos subconjuntos, em subarranjos ali para fazer a comparação.
temos o counting, como a gente viu aqui, que não faz a comparação, ele apenas faz a contagem dos elementos, né, para decidir onde cada um vai ficar. Nós temos várias ideias de implementação de ordenação, mas o heap, com certeza, ele traz esse diferencial de ser implementado a partir de uma árvore binária. Acho que eu nem preciso deixar claro, né, que já está subentendido, que justamente por trabalhar com essa ideia de árvore, ele é um algoritmo complexo, né? Ele traz aqui pra gente a implementação de vários pedaços de códigos ali que você precisa realmente ter um maior entendimento, né, uma maior compreensão, então ele não é de fácil implementação. E o diferencial dele aqui também, que é muito interessante a gente ressaltar, é que ele é menos eficiente em conjuntos pequenos, né? Então, diferente também de todos os outros que a gente trabalhou até agora aqui na apresentação, ele funciona melhor em conjuntos maiores. Então, trazendo aqui a ideia principal desse algoritmo. O heap sort ele vai trabalhar com o que a gente chama de heaps, que nada mais são do que estruturas de dados, né? Ali na forma de árvore binária. E aí, nesses heaps, a gente tem sempre a decisão de ser o heap máximo ou o heap mínimo. E aí, a partir desses heaps é que a gente vai resultar numa lista, então, ordenada. O que quer dizer, né, esse heap máximo ou heap mínimo? Nada mais é do que o nozinho ali, né, que a gente vai extrair para começar a ordenar, então, a nossa lista. Então, a gente tem que cada nó vai ser sempre maior que os filhos dele, ou igual, né? Quando a gente estiver, aqui no caso, implementando a ideia do heap máximo, tá? Depois, a gente extrai esse heap e insere ele numa lista ordenada. E aí, então, a gente vai organizando a árvore, né? Ali da maneira correta, fazendo todas as suas rotações e etc. até esse processo todo terminar. Então, basicamente, a gente organiza ali os elementos de uma árvore, faz o maior ficar lá em cima, né, com todas as rotações. O maiorzão ficou lá em cima, a gente tira ele e coloca na lista ordenada. E faz novamente as rotações até que o maior esteja lá em cima. O maior chegou em cima, a gente tira ele e põe na lista ordenada. E vai seguindo esse processo até terminar. Bom, agora que todos os métodos de ordenação estão devidamente apresentados, eu vou mostrar isso funcionando aqui na prática, né, a partir da nossa interface gráfica. Então, vou dar um run aqui na aplicação. Como eu já apresentei o design, né, que eu alterei aqui um pouquinho. Permaneci com a ideia de estar selecionando logo de cara já pelo menos essas duas opções para não correr risco do usuário errar, né, e executar o programa sem nada. E assim que a gente pede para executar, então, a nossa aplicação, ele insere aqui na tabelinha os 8 métodos de ordenação, o tempo de execução que cada um levou, né, de acordo aqui com a nossa escolha, e a quantidade de trocas que cada um realizou, né. Aqui eu achei interessante essa aplicação da maneira como ela ficou, porque a gente tem a opção de limpar o relatório, né, assim que a gente executa, a gente pode limpar o relatório. Mas se eu quisesse, por exemplo, mudar aqui a opção, né, dar um executar, rodar o código, beleza, ficou dessa forma. Se eu quisesse implementar outra coisa, executar novamente, a gente já tem aqui um row, né, uma barrinha, que vai ali implementar para a gente logo em seguida. Mas por questão de visualização é importante ficar limpando, né? Queria mostrar mesmo que a gente pode implementar aqui várias vezes, né? Todos esses 8 algoritmos, ele vai estar implementando normal, a tabela cresce, e aí a gente tem a adição então dessa barrinha para estar acompanhando ali, caso a gente queira, sei lá, fazer um comparativo, né, entre a quantidade de trocas com 10 e com 50 elementos. Então, a gente tem essa opção aqui também através dessa barrinha. E é isso, essa foi a minha aplicação, projetinho com os 8 métodos de ordenação. E é isso. Até a próxima.